Olha, Quem Pensa Enriquece é um livro que, nossa, vai muito além de ser só um livro. É quase um manual, um estudo profundo sobre o que significa realização pessoal. E essa filosofia, ela vem moldando milhões de vidas, sabe? Desde que foi publicado lá em 1937. A ideia central que o livro traz é de arrepiar. Pensa só, e se o sucesso não for uma questão de sorte? E se existir uma fórmula, um conjunto de princípios que, se a gente aplicar direitinho, pode levar qualquer pessoa à riqueza e à realização? Para a gente entender essa fórmula, a gente precisa voltar, lá na origem de tudo, na missão quase impossível que um jovem jornalista chamado Napoleão Hill recebeu. Pois é, tudo começou com um desafio. E não foi qualquer um que fez o desafio, não. Foi o magnata do aço Andrew Carnegie. Ele tinha essa crença de que os princípios do sucesso podiam ser ensinados. Então, ele deu uma tarefa monumental para o Hill: passar 20 anos da vida dele entrevistando os maiores vencedores daquela época para poder extrair essa sabedoria e dividir com o mundo. E o Hill, olha, ele cumpriu a promessa. Foram mais de 500 pessoas. Ele analisou a vida dos homens mais ricos e influentes da época, gente do calibre de Henry Ford e Thomas Edison. Tudo isso em busca de um padrão, sabe, um fio condutor, que unisse todas aquelas histórias. Depois de toda essa pesquisa, a conclusão mais profunda de Hill foi sobre o ponto de partida de qualquer conquista. Não era dinheiro, não era estudo formal, era algo muito mais poderoso. E que, olha só, todo mundo tem acesso. Pensamentos são coisas. Uma frase tão simples, mas com uma profundidade enorme. O que o Hill descobriu foi que toda grande fortuna, toda invenção, todo negócio de sucesso, tudo isso começou como uma ideia, algo intangível na mente de alguém, um simples pensamento. Só que um pensamento sozinho não tem força, né? Ele precisa de um motor, de duas forças emocionais muito, mas muito poderosas para ganhar a vida: o desejo e a fé. Primeiro, o desejo ardente. E aqui não estamos falando de um simples eu queria. Não, é uma obsessão, uma meta que domina completamente os seus pensamentos. É saber exatamente o que se quer, com uma intensidade que simplesmente não aceita a possibilidade de dar errado. Tem um exemplo brilhante disso, o de Edwin C. Barnes. Ele não tinha um tostão furado, não conhecia o Thomas Edison, mas ele tinha um desejo que queimava por dentro: se tornar sócio do inventor. Percebe? Ele não foi lá pedir um emprego. Ele se apresentou com a clareza de propósito de quem sabia exatamente o que queria. E foi isso que o levou ao sucesso. O segundo combustível é a fé. E aqui o Hill não está falando de fé religiosa, não. Ele está falando de uma autoconfiança absoluta. É aquela convicção inabalável de que é possível alcançar o que se deseja. É essa fé que pega um pensamento passageiro e transforma numa certeza poderosa. Tá, então a gente chega num ponto crucial. Como a gente planta esse desejo e essa fé na parte da mente que realmente tem o poder de fazer acontecer? Como é que se programa a mente para vencer? A resposta do Hill para isso é a autossugestão. Pensa nela como se fosse uma ferramenta para conversar direto com a nossa mente subconsciente. É o ato de repetir para si, com emoção e com convicção, os objetivos que a gente quer alcançar até que eles se tornem parte de quem a gente é. O subconsciente não julga, sabe? Ele simplesmente aceita o que a gente planta ali. Então, se a gente não plantar conscientemente as sementes do sucesso, da coragem, da riqueza, o que vai crescer? As ervas daninhas do medo, da dúvida, da pobreza. Elas crescem por padrão. A escolha, no fim das contas, é nossa. Esse poema, que é um destaque no livro, resume essa ideia perfeitamente. A batalha, ela é vencida ou perdida primeiro dentro da nossa mente. O estado mental é o campo de jogo onde o sucesso é decidido antes mesmo da gente tomar qualquer atitude no mundo físico. Mas ter a mentalidade certa não adianta nada se a gente desiste no primeiro obstáculo, né? É aí que entra aquele ingrediente que separa os amadores dos mestres: a persistência. O Hill usa uma metáfora poderosíssima para isso. A persistência é o que transforma o caráter em aço. É a força de vontade em ação, dia após dia, que nos faz levantar depois de cada queda, de cada derrota temporária, com a certeza de que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. E o legal é que a persistência pode ser desenvolvida. O Hill mostra 4 passos bem claros para isso. Primeiro, ter um objetivo claro, movido por aquele desejo forte. Segundo, ter um plano e agir com base nele.
Terceiro, blindar a mente contra a negatividade. E quarto, que é crucial, se cercar de pessoas que te incentivam. Quando a gente junta todas essas peças, a fórmula do rio fica bem clara. Não é mágica, é um processo deliberado. Desejo, fé, autossugestão, planejamento, persistência, tudo isso leva a um único e poderoso ponto de controle. E aqui está a grande conclusão, a essência de toda a filosofia do Rio. O verdadeiro poder não está lá fora, está aqui dentro. Os limites não estão nas nossas circunstâncias, mas naquilo que a nossa mente aceita como possível. A riqueza, o sucesso, a felicidade, tudo, absolutamente tudo, começa com um pensamento. Depois de toda essa análise, fica uma reflexão, né? Desses pilares todos que a gente viu: o desejo ardente, a fé inabalável, a persistência. Qual deles fala mais alto para cada um neste momento? Qual parece ser aquela chave que estava faltando para virar o jogo? Deixa um comentário aqui embaixo. Se essa análise te inspirou de alguma forma, curta e se inscreva para mais conteúdo como este.